Bom, vamos dar continuidade às nossas aulas. Então, a aula de hoje é as tecnologias do poder. Vamos aqui à apresentação da aula. O intuito aqui é que nós possamos discutir o que consiste essas tecnologias de poder, tomando aí como base a obra do Michel Foucault, especificamente a ordem do discurso, que trata então de uma relação entre discurso e poder. Então, aí a imagem do Foucault, então é o Michel Foucault, filósofo francês, viveu entre 1926 e 1984. Especificamente sobre a ordem do discurso, a ordem do discurso consiste, então, primeiramente, né, na aula inaugural que Foucault pronunciou ao assumir a cátedra vacante no Collège de France, a morte de Jean Politique, que era então o professor que ocupava a cadeira que o Foucault então veio a ocupar. E essa aula inaugural ocorreu então em 2 de dezembro de 1970. Posteriormente a isso, essa aula inaugural então foi gravada e foi transcrita e publicada em livro. Então nós temos aí o livro A Ordem do Discurso, né, cuja a referência no Brasil, né, a tradução em português, é da Edições Loyola, né, coloquei aí a referência. Essa aula, então, o Foucault ele procura estabelecer aí as relações entre as práticas discursivas e os poderes que permeiam essas práticas, né, que permeiam o discurso. Então, é uma aula que se centra no discurso, né, e aquilo que se apresenta com o discurso, que é o poder. Então, o Foucault ele sempre teve como mote principal o poder. Ele está sempre investigando o poder por detrás de diversas construções humanas. Tanto é que o poder ele era até então tomado como um poder absoluto, soberano, partindo de configurações maiores, como o Estado, por exemplo, né? Podemos ver isso nas obras dos contratualistas, como Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, entre outros teóricos da política, como Maquiavel. E o Foucault ele vai romper um pouco com isso, ao dizer que o poder ele perpassa várias instâncias. Podemos falar, então, numa microfísica do poder, né, outro livro do Foucault, onde o Foucault vai mostrar que o poder, na verdade, ele está diluído em pequenas instâncias que não necessariamente abrangem essa instância maior, estatal, né? O poder ele se faz invisível nesses pequenos lugares, né? Então, por exemplo, um poder patriarcal do pai sobre o filho, o poder, né, do professor com seus estudantes, né, o poder entre pessoas em determinados tipos de relação, né, por exemplo, né, poder entre amigos, entre patrão e empregado, entre pessoas que se relacionam afetivamente. Então, o poder ele perpassa essas instâncias enormes. E o Estado ele também vai se utilizar disso para garantir, então, o seu próprio poder sobre os cidadãos.
Vamos ver, então, aqui alguns pontos, né, dessa obra, para que a gente possa entender melhor o que o Foucault quer dizer. Primeiramente, que uma citação da obra, o Foucault fala, por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder. Então, ele quer mostrar que o discurso ele não é fortuito, o discurso ele não é isento de poder, mas ele permeia justamente um poder e um desejo. Então, ao se proferir com um discurso, se quer dizer algo, né, se defende algo, e isso tem relações com poder. Vamos ver aqui, 3 grandes sistemas de exclusão que se faz, então, um discurso. Primeiro, a palavra proibida. Né? O discurso, ele não só faz o que é dito, né? Mas ele também coloca o que não pode ser dito, né? O que não é dito, o que é interdito para que se possa proferir. Né? Então, não podemos falar tudo abertamente. Né? Em questões sexuais, em questões políticas, tudo isso. Então, tem todo um jogo, né, do discurso, né, em que nesse jogo está posto o que pode e o que não pode. Né? Então, abertamente, ninguém sai à rua dizendo o que quer, né, justamente porque existe uma interdição do discurso, né, do que se pode ser dito em determinadas situações e o que não pode ser dito nessas mesmas situações. Depois, a segregação da loucura. Então, é uma separação estabelecida aí na modernidade entre aqueles que detêm a razão e os que não detêm razão. Né? Então, o louco é aquele que está destruído de razão, é aquele que tem a palavra interdita, é aquele que, né, a sua palavra não é reconhecida pelos demais. Então, ele nunca está com a razão. Esse é um ponto, né, que o Foucault ele analisou com maior cuidado na História da Loucura, né, uma outra obra sua, e aqui ele se pega no ponto, né, do quanto, a partir então da modernidade, o louco ele vai sendo colocado à parte dos demais, né? O louco ele perde então, né, a capacidade da palavra, ele não é dado a ele a palavra, né? Ou então a razão, né, do que o louco diz, e portanto o louco é destruído, né, do dizer, do falar. Né? Toda a sua palavra ela é desconsiderada socialmente falando. E se cria, então, instituições nos quais os loucos são colocados, os manicômios, os hospitais de tratamento de pessoas ditas com loucura, e, portanto, ali se diz que é o lugar dele, o lugar onde ele pode falar, ao mesmo tempo, né, que é aquele que se coloca como a pessoa que transcreve, né, as palavras do louco é o médico. Né? Existe um médico, um psiquiatra, né, ou um psicólogo, mas sempre alguém, né, que fala pelo louco. Né? Alguém que diz, né, ou pelo menos se desinterpretar, né, as palavras do louco e tenta, então, colocar o louco como aquele que precisa de alguém para falar por ele. Então, esse também é um sistema de exclusão dentro do discurso do louco. E, por fim, a vontade de verdade. Né? A verdade, então, como aquela que ela vem a ser buscada,
portanto, o destaque para o verdadeiro, né, para a vericidade, né, para o, o respaldo, né, de um valor, né, científico, do discurso científico sobre o verdadeiro, né, e isso em detrimento de outros saberes, de outras epistemologias possíveis, de outras capacidades, então, humanas para o saber. Né? Então, se começa a desmerecer outros saberes que não aqueles, né, comprovados, então, cientificamente como verdadeiros. Né? Isso vai, então, construir aquilo que nós entendemos como disciplinas. Né? As disciplinas, então, que constituem um campo de saber e que apresenta, então, a verdade sobre esse campo de saber. A organização das disciplinas se opõe tanto ao princípio do comentário como do autor. Para que haja disciplina, é preciso, pois, que haja possibilidade de formular definitivamente proposições novas. Então, o campo da formação de uma disciplina, ela é o que vai estruturar quais são os saberes considerados verdadeiros que devem ser transmitidos aos demais. Né? O campo da disciplina, então, é um ponto que o Foucault estudou também na obra Vigiar e Punir, né, onde ele vai mostrar que a disciplina ela é o lugar, então, em que se faz com que os corpos se tornem dóceis, com que os corpos, então, eles aceitem as proposições do poder sem a necessidade de uma violência física. Né? Então, se for possível disciplinar as pessoas, elas se tornam mais maleáveis ao poder. Então, a disciplina ela é, né, embebida aí por um currículo, e esse currículo é aquele que diz, né, o que deve ou não ser ensinado, ser dito. Né? Nós temos isso diretrizes, né, que perpassam, né, o Ministério da Cultura, que perpassa aí um estatuto governamental, e quando isso, então, é perpassado às escolas, nós podemos ver que as crianças elas são educadas de acordo com um mesmo padrão, né, e esse padrão ele não leva em consideração as dissonâncias, as divergências entre as pessoas. Né? Elas são tomadas como iguais, né? Iguais no sentido de que elas teriam, então, todas as mesmas capacidades. Quando, na verdade, as capacidades são diferentes. Né? Cada um tem capacidades diversas, né? E melhor em algumas coisas, pior em outras. Né? E quando nós damos ênfase a certas disciplinas, essas disciplinas elas ganham destaque sobre as outras, e isso faz com que essas disciplinas, então, sejam consideradas mais relevantes, e aqueles que não têm, então, aptidão para essas disciplinas são considerados excluídos. Exemplo, né, temos muito mais disciplinas de matemática do que de arte, do que de filosofia, do que de sociologia. Então, isso faz com que essas disciplinas sejam consideradas menores em relação à matemática. Né? E uma criança, então, que tem uma aptidão para arte, por exemplo, com pintura ou com música, ela é considerada um mau aluno quando ela se sai mal em matemática, por exemplo, que é uma disciplina que ela
pode não ter uma aptidão, né? Mas a sua aptidão para artes é muito maior. Mas como isso não é considerado dentro da escola, pelo menos não há uma ênfase nisso, ele não consegue desenvolver as suas capacidades de uma maneira plena no âmbito escolar, e vai precisar desenvolver isso fora da escola, ou às vezes nem vai desenvolver isso. Então, não se leva em consideração todas as capacidades que um ser humano tem, né, ao se criar um rigor curricular, estabelecendo que certas disciplinas têm prioridade sobre outras. Então, é sempre possível dizer o verdadeiro no espaço de uma exterioridade selvagem. Não nos encontramos no verdadeiro, senão obedecendo às regras de uma polícia discursiva que devemos reativar em cada um de nossos discursos. Então, a formação de um rigor disciplinar é aquilo que pode, então, ser dito ou pode ser considerado verdadeiro dentro de uma disciplina, vai depender justamente, né, do âmbito que se encontra. Então, se encontra, então, a capacidade de conhecimento dessa disciplina. Então, podemos entender que um campo de saber ele não está fechado, né? Ele está em aberto, no sentido que novas descobertas podem ser feitas, certas coisas podem ser incluídas, outras excluídas. Se nós pegarmos, por exemplo, dentro da biologia, né, o campo da evolução, nós tivemos teorias diversas. A teoria considerada mais correta, né, que é a do Darwin. Anteriormente, nós tínhamos outras teorias que eram consideradas viáveis, corretas, e isso foi caindo por terra a partir do momento que foi se pesquisando, se desenvolvendo novos saberes. Esses saberes atuais, eles não seriam considerados verdadeiros antigamente, né? Isso precisou, então, de uma modificação na capacidade, então, epistemológica, né, das pessoas compreenderem, né, como se dá, né, esse novo saber, entender, né, que agora ele possui um sentido de verdade, né, e deve ser incluído, então, como verdadeiro dentro de um campo de saber, ao contrário do que anteriormente era considerado o verdadeiro, né? Então, o que o Foucault diz aqui, né, nessa frase é que, por mais que algo possa ser verdadeiro, ela, para ser considerada verdadeira, vai depender o quê? Dela obedecer às regras, né, desse discurso que forma uma certa disciplina. Num dado momento, algo que pode ser plenamente correto e tomado como verdadeiro, como, por exemplo, que a Terra gira ao redor do Sol, ou seja, que há um sistema heliocêntrico e não geocêntrico. Isso não fazia parte do contexto, uma verdade, num determinado período, né? Como, por exemplo, na Idade Média. E isso só vai ganhar uma capacidade de verdade a partir da modernidade, né? Ou seja, o período do Renascimento, né? E aí o âmbito da modernidade. Então, portanto, verdades, elas, né, estão aí em debate, em disputa, os quais, né, nós ainda, né, precisamos formular e reformular. Então, às vezes, né, se toma algo que é coerente com a sua época, né, e que depois ela vai
se modificando e ganhando outras formas de se entender o que é a verdade nisso, né? Por exemplo, Newton ter revolucionado a sua época e, né, a partir então do início do século XX, já se descobriu coisas novas, né, com a teoria da relatividade ou a mecânica quântica, e tudo isso vai então mudando as configurações do entendimento que nós temos então sobre a física, e isso vai transformando as nossas capacidades de conhecer o âmbito, né, do mundo a partir dessas novas considerações e visões do mundo. Então, algumas considerações com relação então, a essas tecnologias de poder, né, do qual o Estado então predomina, né, com o poder maior, né? Nós temos aqui uma associação entre o Estado e a tecnologia, uma das maneiras características para se fazer um domínio invisível das pessoas através dos recursos tecnológicos existentes, como jornais eletrônicos, redes sociais e programas de computador. Isso indica que os avanços tecnológicos da época contemporânea criam um tipo de poder que não pode facilmente ser identificado e contribui para o controle estatal dos indivíduos dentro da sociedade. É o que Foucault caracterizou como sociedade disciplinar, construída em cima de punição, vigilância e normas estatais sobre os indivíduos. Dessa forma, as tecnologias que poderiam ser recursos para propagar as liberdades individuais acabam por se tornar uma expansão do controle do Estado. Então, ao mesmo tempo em que a tecnologia nos fornece capacidades fantásticas para avançarmos, para desenvolvermos, então, conhecimentos, novos saberes, para trocarmos entre nós, como, por exemplo, esse recurso que está nos permitindo aqui ter aula com pessoas de diferentes localidades. Tudo isso também pode ser utilizado como uma tecnologia de poder para garantir, então, a permanência do Estado, né, do controle estatal sobre as pessoas. Então, todos esses programas, todos esses aplicativos, ou seja, toda essa tecnologia contemporânea, ela pode muito bem servir como mecanismo de controle para empresas, para o Estado, né, que garante, então, informação, a coleta de informações sobre cada um de nós. Isso daí não é nenhuma novidade, ou seja, o tempo todo nossos dados estão sendo coletados e servindo, então, para diversas coisas, como, por exemplo, para propagandas, ou seja, nos oferecer cada vez mais produtos, e isso incentivar aí a capacidade, então, do comércio, do consumo, né? Isso também pode acarretar num controle estatal, né, sobre os nossos hábitos, sobre quem somos, sobre, né, os dados, né, que nós fornecemos, né, em sites, em redes sociais, né, em aplicativos, né, tudo isso pode ser usado, né, por bancos, né, para saber que tipo de pessoas somos, se somos, então, pessoas que vale a pena como investidores, né? Tudo isso, então, está relacionado com um único ponto que o Foucault, que perpassa todas as obras do Foucault, e que o Foucault, então, passou grande parte da sua vida estudando, que é o poder, né?
O poder, então, ele está relacionado a todas as instâncias que nós participamos, né, como a instância política, a instância cultural, a instância social, né, a instância individual, né? Ou seja, no modo como nós nos relacionamos com outras pessoas ou com a gente mesmo, ou seja, tudo isso está cada vez mais apto, né, de vigilância pelas tecnologias vigentes. E essas tecnologias, então, são tecnologias de poder, né, que garantem àqueles que detêm essas tecnologias o controle, né, sobre os nossos dados, sobre os nossos afazeres, e até mesmo, né, sugestionando aquilo que nós devemos fazer, né, como devemos agir, como devemos nos portar, o que devemos comprar, né, em quem devemos votar, né, que tipo de modo de pensamento devemos ter, como devemos agir em determinadas situações, né? Tudo isso perpassa essas tecnologias, né? Inclusive na distribuição de notícias, entre outras, né, as fake news, ou seja, as notícias falsas que chegam até nós, né, como se fossem verdadeiras, né, e que criou aí todo um problema da discussão do que é a verdade, né? Ou seja, adentramos uma era da pós-verdade, onde a verdade ela é colocada em xeque, né, onde a sua veracidade, a sua é apresentado um outro lado, né, que coloca muitas vezes uma discussão, né, sobre o que que eu, o que eu penso individualmente sobre algo, né, e o que é de fato verdade sobre isto, né? Então, isso se fortaleceu muito, né, com a ampliação da tecnologia, das redes sociais, seja do uso da internet, por cada vez mais pessoas, faz com que tudo isso, né, vai se proliferando entre as pessoas e com um, um âmbito, né, de se expandir cada vez maior, né? Então, todos esses recursos, né, se apresentam a nós, e o modo como nós nos utilizamos dele é que faz com que nós possamos entendê-los melhor. Então, é importante a obra do Foucault para que nós possamos entender a relação, então, entre tecnologia e sociedade, entender que as tecnologias elas não se apresentam a nós somente como recursos benignos, mas elas também têm um outro lado que precisa ser visto, né, criticado e analisado, né? Então, é nesse ponto que é a atenção de vocês, né, para o campo do Foucault, né? Como o Foucault mostra que essa relação do poder e do discurso sempre esteve, então, posto, né? Ou seja, nós como, então, seres da linguagem, né, como seres discursivos, né, o que nos é dito, o que nos é passado como discurso, o que nós reproduzimos como discurso, tudo isso perpassa o poder, né? O poder, então, seria uma estrutura ao qual perpassa todos os tipos de relações sociais, né? E não só uma ação de um alguém específico, né? E a tecnologia, nesse sentido, ela fortalece essa estrutura que nós não temos um controle, um domínio, tá?
se apresenta a nós, muitas vezes, como coisas banais, né? Como, por exemplo, um vídeo engraçado, né? Uma piada sobre um político ou uma pessoa em específico. Isso passa despercebido a nós como um recurso de controle, né? Um recurso do poder, né? Um discurso que vem, né, se fortalecendo justamente para que nós não tenhamos consciência disso. Então, encerro aqui essa aula, né, com esse recado, né, um alerta, ou um chamado a um pensamento crítico sobre as tecnologias de poder.